excelente dia a todos. Bem-vindo ao podcast aqui da EcoSeg. Vamos dar início a mais um podcast com a visita ilustre aqui do Fred, né, Fred? Seja bem-vindo, muito obrigado. Agradecer de coração. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falar da sua trajetória, Fred. Opa. Bom, meu nome é Frederico, né? Frederico de Oliveira Veisinger, sou médico, especialista em urgência pediátrica e perícias médicas, né? Estou em Dourados há 10 anos, já trabalhando aqui com perícia médica há 5, né? Basicamente aí dentro do trabalho. Já trabalhei em diversos hospitais aqui, praticamente acho que em todos os hospitais de Dourados, né? E atualmente sou o coordenador da regulação das transferências hospitalares e SAMU e Companhia Limitada, né, aqui dentro de Dourados. Show de bola, Fred. Hoje a gente trouxe aqui você um pouquinho para falar sobre perícia. A gente tem vários tipos de perícia. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho dessas perícias. Quais são esses tipos de perícia que tem? Depois a gente vai tocando a toada aí. Perfeito. Bom, a perícia médica ela se divide aí basicamente de acordo com os grupos de atividade, né? Então nós temos a perícia securitária, nós temos a perícia judicial, nós temos a perícia trabalhista, né? Perícias administrativas, hoje trabalhando até com pré-perícias, né? Também dentro desse combo. Então existem vários níveis de atuação do perito médico, né? Em todas as áreas que você pensar ali, o perito médico ele pode ajudar a empresa tanto no momento em paralelo com a medicina do trabalho, né, como também no posterior, numa eventual ação judicial, né? Ajuda bastante, né, Fred? A gente vê no dia a dia, em qualquer lugar, né, de situação dentro da empresa aí, a dificuldade de entender um pouco a importância da perícia, né? Às vezes fazer um contralaudo, alguma coisa assim, da parte trabalhista, né? Me fala um pouquinho sobre o que é a perícia judicial, a perícia previdenciária. Tá. Bom, vamos lá. A perícia judicial, ela ocorre em dois grandes momentos, né? Normalmente, já quando existe uma ação judicial por parte do reclamante, né, do funcionário, da empresa, por algum motivo, seja ela relacionada diretamente a uma doença ou de forma indireta, né, como piora de uma doença. Então, normalmente entra com uma ação judicial, né, onde a reclamada, que é a empresa, ela é acionada. E o juiz, ele avaliando toda a parte médica ali do documento que o advogado passa, ele determina um perito judicial, normalmente é um médico inscrito dentro dos tribunais já, né, dentro da justiça, e ali ele faz a seleção, passa para o médico e o médico agenda a perícia. Que essa perícia ela pode ser tanto uma entrevista direta, né, com o paciente, com o cliente, né, o reclamante, caso ele esteja vivo, ou em caso do paciente em óbito, a análise documental também pode ser feita também dessa forma, né? Legal. E geralmente aí vem esse perito do judicial, mas a empresa pode contratar um outro perito para trazer. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação, que às vezes a empresa ela não sei se não sabe ou não tem esse time, né? Isso. Falar um pouquinho. O que acontece? A parte do médico assistente em perícia, hoje ele começou a aumentar o número de ações trabalhistas e, em contrapartida, também os advogados começaram a entender e passar para as empresas a importância do perito, do médico assistente, né? O médico assistente ele está ali justamente para poder trabalhar avaliando toda a documentação do cliente, né, avaliando tudo que ele colocou dentro daquele processo, bem como até fazer uma entrevista em separado com o cliente, formular quesitos, né, para o advogado, para poder fazer para o perito judicial responder, né, no caso desse daí, bem como também ele está ali para assistir a perícia, acompanhar a perícia quando ela for ser realizada. E ali sim, eventualmente, caso haja algum ponto de discórdia do laudo do perito judicial, você apresentar um contralaudo, né? Isso. E a nível de julgamento, né, os dois laudos têm o mesmo nível de... O mesmo peso, né? O mesmo peso, né? Não há distinção, não é porque é o perito judicial, né? Então, existe bem assim hoje já uma equidade entre os laudos, né? A perícia administrativa, qual que é o processo dela? Bom, a perícia administrativa, normalmente a gente faz hoje o que a gente até bem informalmente chama de pré-perícia, né?
Normalmente quando o reclamante o funcionário vai ser demitido da empresa por algum motivo, né, e existe uma alegação, o usuário pediu muito atestado, se afastou por vários motivos, tal, e ele acaba, a gente faz uma pré-entrevista com ele, né? Então isso aí acaba dando até um substrato para a empresa, e até caso esse funcionário entre com uma ação judicial, a empresa já tem um lastro ali até aquele momento da decisão ali do funcionário entrar ou não com a ação, para dizer, olha, não, beleza, está aqui o laudo do perito, né? E normalmente ele é entregue em 2 vias, inclusive para o funcionário também. Isso aí, e a empresa fica como um lastro, como uma base já agendada do momento que aquele funcionário foi demitido. Ele é complementar ao médico do trabalho, à medicina do trabalho. Ah, entendi. É onde a gente verifica quando tem a questão de uma doença, se tem com causa, Isso, se tem nexo a de causa, causalidade. nexo de causalidade ou não. Isso, exatamente. Isso é Legal. extremamente importante porque já serve de substrato, né? E Já às vezes fica vem de outra empresa, né? Exatamente. Não é nem que aconteceu naquela empresa, mas a empresa que ela não faz essa prevenção, ela acaba lá na frente assumindo todo o risco, né? Exatamente. Legal. E a questão dos laudos, Fred? O que você tem um pouquinho para falar? Bom, Revisão de laudos, essas partes. Isso, então, a revisão de laudo a gente faz a partir do momento que você já tem uma decisão, né? Ali, se você for pensar a nível judicial, né? A gente pode dividir também em forma judicial e forma administrativa. Aham. Então, de repente, vamos supor, o paciente, ele chega, né? O funcionário chega para a gente, já encaminhado pela empresa para a gente fazer uma avaliação. Aí a gente faz a avaliação do funcionário, faz uma revisão dos atestados médicos, de laudos, às vezes, que um colega já forneceu, né, para ele. E às vezes os próprios colegas agora já estão encaminhando. Eles fazem o laudo, afastam e sugerem o encaminhamento para a perícia médica. Isso é legal, hein? Isso é legal. E depois a judicial, que aí cai naquilo que a gente conversou. Né? Vem lá o perito, ele faz o laudo e a gente faz a revisão desse laudo e o contralaudo. Né? É engraçado que hoje até na parte pública, né? Você vê algumas licitações solicitando a questão de perícia, né? Nos editais. Exato. Até porque hoje a gente sabe o número de afastamento, né? De funcionários públicos, seja pela precariedade na ergonomia e tudo mais, então isso acaba fazendo. Hoje nós temos aqui em Dourados, por exemplo, tem o Previde, né, que é onde eles têm lá médicos peritos, né, onde eles fazem toda a revisão desses atestados, se o funcionário está apto a não voltar, se ele vai conceder o afastamento, porque também tem isso. Às vezes o médico afasta, né, o colega afasta por 90, 120 dias, é agendado uma perícia, e o perito lá, ele pode, inclusive, ou aumentar ou diminuir o tempo de afastamento, de acordo com o entendimento dele. Poxa, não sabia, não. É. Da parte privada a mesma coisa seria, Fred? A mesma coisa, a mesma coisa. Não muda nada? Não muda. O que acontece é assim, vamos supor, uma empresa recebe o atestado lá de 120 dias, né? Então, são os 180 dias, que são atestados longos, né? Então, ela pode contratar um médico perito, o médico perito faz a avaliação, de todos os exames, de todos os atestados, faz a entrevista com o funcionário e ali ele corrobora com o afastamento, né? Ou inclusive ele pode revisar e dizer, não, olha, está apto a voltar, tal, tudo, e aí sim ele pode ingressar aí pode dar base para voltar. Porque acontece às vezes do funcionário ele entrar, ficar com 90, 120 dias de atestado, mas melhorar, né? Melhorar da doença e se sentir e confortável para retornar ao trabalho. Só que ele ainda está de atestado. Então a empresa não pode admitir enquanto não tiver um outro laudo ali que fale que não, ele está apto a voltar. Ah, show de bola. Já me perguntaram isso daqui na parte da empresa que... Ah, o cara, mas tá bom, ele quer voltar. Pode deixar ele voltar? Eu falo, eu recomendo mandar pro médico do trabalho. Isso, exatamente. Né? Aí o médico do trabalho pode fazer toda essa rotina, né, de fazer, ou o perito médico também. Ele pode fazer, ele faz um laudo, né? A gente trabalha muito com laudo. Né? Essa é uma grande diferença da medicina do trabalho. Normalmente a medicina do trabalho, ela é um checklist, né, que ela vai fazendo ali, beleza, está apto, está inapto a retorno ou não do trabalho. Nós não. Nós fazemos todo um laudo, existe um preâmbulo, existe todo um pouquinho mais extenso, né? Não é mais um checklist apenas. Tem toda a extensão aí, uma parte que ajuda bastante. Sim, né? muito. A empresa que a gente fala, de fazer a documentação,
a ir se preparando para lá na frente evitar uma ação judicial, né? Sim, exato. Isso é extremamente importante, porque a documentação da empresa, sobretudo aquelas que tem, que todas, né, vão precisar, vão ter tudo aberto, CAT, por exemplo, PCMSO, quer dizer, o PGR. Então, tudo, essa documentação, registro de ergonomia, de entrega de EPI, tudo isso é de extrema importância, porque muitas vezes vem processo judicial para a gente ver e a empresa acaba pecando nessa documentação, acaba pecando que não tem ali um dado recebido do treinamento, da ergonomia, da pausa, né, no trabalho, né, então o recebimento de EPI. Então toda essa conformação, essa documentação acaba não estando nos autos do processo e aí isso acaba pesando na hora da decisão e inclusive na hora da gente fazer o laudo. Também. Uma preocupação que nós temos, até criamos, falando nessa situação, do aplicativo aqui que a gente tem. Nesse Perfeito. aplicativo ele faz essa gestão. Qual que é a importância? Assim? Essa documentação ela não se perder, porque a ideia da criação, quando a gente fez, foi a necessidade de uma ação judicial. Para procurar de fácil, né? Eu mesmo trabalhei numa empresa, num grupo de mercados, né? Que quando eu cheguei lá tinha 2% de documentação. Quando eu saí, saiu com 98% de documentação. Evitou ir de passivo trabalhista e multa mais de 4 milhões. Então a gente vê a importância da documentação dela ter. Na época fizemos parceria com um perito, né? E a gente via assim, a importância de você ter um perito. Tá com uma situação meia sobrenatural que você precisa dar aquela verificada, aquele ponto a mais. Então, acho que é importante essa parte do contrato com o perito. Sem dúvida. Porque facilita muito, lá na frente, evitar passivo trabalhista. Né? Exatamente. Então, assim, hoje acho que o maior gargalo, realmente, das empresas, né, é realmente o passivo trabalhista. Né? E a documentação, como a gente falou, ela ajuda demais. E hoje nós estamos no pleno século XXI, aí, né, papel já não cabe mais, né? A gente usa basicamente papel para rascunho hoje, né? Às vezes até para botar as ideias só ali, depois passar. E quando eu conheci o aplicativo, o SST 5.0 da Ecoseg, eu fiquei encantado, porque é uma forma que você consegue deixar para a empresa, né, tudo organizado. Né? Você consegue ali documentar e para a gente, que é o perito, fica fácil, né, da gente fazer, sobretudo quando você é o perito assistente, né, da empresa. E isso é uma coisa que tem que ficar bem gravado para os empresários, é que o perito ele não é que você vai pagar e ele vai fazer o laudo do jeito que você quer. Não. Exato. Então você tem que ter substância, né? Exatamente. Então, assim, e essa parte da documentação é de extrema importância. Eu já tive processos já que a empresa perdeu processo por conta de falta da documentação. Porque aí você não tem argumento e aí você é obrigado a registrar no laudo. Falou, não foi nos autos do processo, não foi apresentado a pausa no trabalho, não foi apresentado a entrega de EPI. A permissão de trabalho, geralmente, numa atividade de risco, que eu vejo igual aconteceu isso numa das empresas, onde o cara foi exercer, não fez uma permissão de trabalho, né? E ocorreu o acidente. E ela teve que pagar por esse passivo, né? Exato. Mas se tivesse a questão da permissão de trabalho ali, já evitaria um monte, porque acho que o acidente nem tinha ocorrido. Porque, na verdade, a permissão de trabalho é um checklist. Sim. É você verificar se está tudo ok antes de você executar o serviço. E o documento, quando é essas atividades de risco, você tem que guardar por 5 anos. Até hoje, de todas as empresas que eu rodei, de todas as empresas, ainda está na era do papel. Não tem nenhuma aqui na nossa região, tem algumas já funcionando na questão do aplicativo, mas falar permissão de trabalho, a maioria que eu vejo das empresas aí, o cuidado e essa rastreabilidade do papel. Se acontecer qualquer coisa, o cara tá no acidente, o papel tá ali, cara, sumiu, acabou. Não tem o que fazer. Exatamente. Como que você vai dar substância? Exato. E hoje, tudo é digital. Né? Tudo é digital. Hoje os laudos são assinados de forma digital, né? Tudo você vai fazer, qualquer transação, até venda de veículo hoje a gente faz de forma digital, né? Já não precisa mais no Detran. E muitos perguntam a questão de atestado. Pode ser digital? Pode, né? Pode. Tira essa conclusão aí para nós hoje. Pode. O que mudou nessa parte
de atestado da parte digital? Não, isso, o atestado, hoje nós temos vários aplicativos, né, várias ferramentas que juntam, que você consegue fazer a gestão tipo do consultório, a gestão de toda a parte do teu escritório, do teu, onde você estiver. Então hoje eu posso emitir, com a telemedicina isso avançou muito, eu posso fazer uma receita digital para um paciente que eu estou atendendo lá de São Paulo, posso fazer um atestado médico de afastamento para ele. Então isso evoluiu muito, né? Então, na parte da perícia também. Hoje existem perícias que, quando são, sobretudo, as mais documental ou pós-cirúrgicas, coisa que você pode fazer, inclusive, essa perícia de forma em telemedicina. Dele seja registrado em aplicativos bem documentados, né, que sejam assinados digitalmente, você pode fazer sem problema nenhum. Né? Então, a telemedicina, ela é permitida? Ela é aplicada hoje? Sim. Tem algumas ressalvas dela ou não, Fred? Não, hoje nós temos, com a pandemia, né, depois nós tivemos uma pandemia, evoluiu muito a telemedicina, abriu. Hoje nós temos, inclusive, exames complexos, feito fundo de olho, você pode fazer via de um paciente que está lá em São Paulo, por exemplo. Você consegue fazer, basta ter uma pessoa acompanhando. Então, o especialista, ele pode avaliar o paciente à distância com um outro colega do lado, outro médico do lado do paciente. Funciona. Inclusive, algumas cidades daqui do Mato Grosso do Sul já implantaram isso. Faz assistência, faz entrevista com o especialista que está lá no programa do Albert Einstein, por exemplo. Ele tem um programa de fornecimento do especialista. Ele atende via telemedicina, medica, faz laudo, dá o atestado, solicita exames e sempre com um outro funcionário, um médico ou até um enfermeiro, pode ser, um técnico de enfermagem, basta estar ali para acompanhar. Da parte de segurança do trabalho, de medicina do trabalho, também pode ser telemedicina ou não? Tem algumas partes que sim, então algumas partes podem sim, não são todas, ainda é muito novo, ainda avança, né, isso, está se avançando, né, e como eu te falei, a medicina do trabalho ela é mais um checklist, né, de fazer as coisas. Então, sim, se você pode ter um posto, né, de atendimento, você pode participar de uma licitação, por exemplo, para medicina do trabalho do lado do Rio de Janeiro, por exemplo. E aí você monta um ponto lá, você pode colocar um outro colega lá, um outro médico para fazer a avaliação inicial e você ficar daqui via telemedicina com aplicativo certificado, você consegue fazer esse atendimento e consegue gerar toda a admissão ou deixar o paciente apto ou inapto, né, para fazer. Isso é certificado. Inclusive, o CFM está desenvolvendo, já tinha até lançado, teve que recuar um pouquinho, sobre o Atesta CFM, que todos os atestados médicos vão ter que ser emitidos de forma digital via plataforma do Conselho Federal de Medicina. Show de bola, Fred. Até para evitar fraude e tudo mais. Né? Ajuda bastante. Eu já peguei vários atestados, assim, da minha vida aí de segurança do trabalho que chega para nós, né? Para lançar tudo e você vê, às vezes o cara colocar no atestado tinha 4, o cara colocar 14. 3, 13. Mas você vê que a letra aí, hoje o médico vai, quando digital fica mais difícil. Muito. Isso daí ia acontecer, eu já peguei muito atestado. Sim, e acontece, via digital somente se tiver a senha, né, do médico, se não tiver, não, porque no Brasil nós não temos um controle, por exemplo, do carimbo médico, né? Então se você você sair daqui agora e ir num lugar que faz o carimbo aí, ele vai numa papelaria, raramente eles vão pedir documentação para você. Raramente. Até via internet você consegue comprar. E aí você pode colocar lá, colocar o meu nome, meu CRM lá e ver o carimbo para você. É doido. Entendeu? Nós temos esse cuidado. São poucas aqui que a gente exige, sabe, a documentação para você poder fazer um carimbo, alguma coisa. Vou fazer uma pergunta, tem algum tipo de atestado que é manipulação de CID, manipulação de doença? Não, tem CIDs que você pode ser paciente fingindo doença. Isso tem. CID. Eu peguei uma vez um CID desse. Tem sim, paciente saudável fingindo doença. Isso tem. É mais do dia a dia aí que a gente dá risada, né? Isso aí. Legal. Fala um pouquinho mais sobre a importância do assistente técnico. Como que é essa gestão? Como que funciona, Fred? Bom, funciona assim. Quando chega pra gente, normalmente a empresa procura, né? Eu trabalho com algumas empresas aqui em Dourados, eles procuram a gente já quando tem o processo já rolando, o usuário... Os 48 do segundo tempo. 48 do segundo tempo, né? E aí já vem a nomeação. O advogado normalmente entra em contato com a gente, aí eu
sempre peço o processo para poder dar uma olhada, ver a fundamentação. E é aquilo que eu falo, o perito médico ele tem que ser muito razoável, né, nessa parte. Então, como médico assistente, que não é porque a empresa está contratando, né, um perito assistente que ele vai fazer o laudo de acordo com a vontade. Não, é tudo baseado em documentação, nos exames, na entrevista com o funcionário e tudo mais. Então, a função do médico assistente é acompanhar a perícia, formulação de quesitos, né, para o advogado. E nessa parte assistencial é muito importante porque, às vezes, a gente sabe como é a correria do perito judicial. Né? Às vezes ele marca numa tarde, lá tem o juiz determina lá 7, 8 perícias para ele fazer. Então se torna cansativo. Uhum. Né? Então acaba, pode ser que, apesar de a gente ter um roteiro mais ou menos ali definido, as perguntas de acordo, e o perito estudar o processo antes, né, de fazer, pode passar alguma coisa. E nesse passar alguma coisa ali, que às vezes é uma coisa que é relevante para a perícia, né, e que aí o perito assistente ele pode intervir, né, e pode questionar. Tanto é que a relação é muito boa entre os peritos judiciais e os peritos assistentes, os médicos assistentes, né, os peritos médicos. A gente se conversa bastante, né, durante a perícia, sempre há uma cordialidade entre todos e a gente consegue fazer. Né, e mesmo com laudos discordantes, às vezes. Né? Então, às vezes o colega dá um laudo, a gente dá um outro e tá tudo bem. Mas são questão de requisitos, né? Isso, exato. Nós temos ali existe toda uma fundamentação teórica, existem tabelas que se seguem, apesar que algumas já estão desatualizadas, que a gente tem evitado de seguir, né? Mas existem sim tabelas que a gente pode organizar, né? Existem literaturas que não são únicas, exclusivamente brasileiras, são literaturas norte-americanas, né? E tem excelentes autores brasileiros também que escrevem, que fundamentam, né, isso daí. Então, o médico assistente ele usa toda essa base bibliográfica, toda essa estrutura que existe para justamente fazer esse laudo corroborando com o perito judicial ou não. Né? Então a empresa, ela sempre é importante ressaltar que o perito médico, o médico assistente ali, ele tem essa função justamente de poder tentar esmiuçar o máximo possível da perícia naquele curto período de tempo. Assim como também ele pode fazer uma outra entrevista em separado. A gente pode, se o funcionário ainda está ali, você é um médico assistente, você pode estender, esticar essa perícia um pouco mais, né, fazer uma nova na presença do próprio perito judicial, né, e você fazer os seus questionamentos. Normalmente eu faço isso. Eu levo questionamentos prontos, né, que eu quero perguntar, ali, e se o perito vai perguntando, aí eu já vou ticando. Né, já não vou fazer aquelas perguntas para não ser repetitivo, né, a não ser que sobre alguma dúvida. Né, mas Sim. Isso é extremamente importante. Né, assim como antes da demissão do funcionário. Né? Então, às vezes, fazer uma perícia anterior, né, para demonstrar se aquilo que ele está reclamando, né, que às vezes o funcionário avisa, né, fala, eu vou entrar na justiça porque eu tô com dor, eu me machuquei, né, tal, tudo ficou afastado, tal, e aí a empresa fica insegura em demitir o funcionário. Né, e é plenamente razoável que isso aconteça. Então, uma consulta com um médico perito, uma avaliação, né, já segura a empresa também, já deixa a empresa mais confortável também e garantido. Falando, olha, beleza, não vai dar problema você demitir esse funcionário, porque a doença dele já está controlada, já está em acompanhamento, não vai evitar a ação, é óbvio, né? Isso é um direito do trabalhador. Mas já dá um lastro ali, já dá um substrato de segurança para a empresa. Fala, olha, não, eu tenho um laudo aqui onde ele não estava desse jeito quando ele foi demitido. Então isso é importante ressaltar. E a gente vê a importância porque contar uma outra situação. Uma vez peguei uma mulher, né? Segundo ela, tinha caído na época do Natal, assim, mais ou menos, uma época bem de fluxo em mercado. Sim. E aí ela caiu, saiu até de SAMU. E aí ela ficou uns 4 dias, retornou para trabalhar. Período intenso também, que é final de ano. Trabalhava no açougue. E trabalhou ali por uns 10 dias, depois sumiu. Foi me procurar dali 1 mês e meio. Com um joelho desse tamanho, uma bola, né? Aí, que aconteceu um acidente lá. Não, beleza. Vamos trazer pra cá, vamos dar uma verificada. Aí levei no médico, pagamos o médico particular e pagamos a questão da perícia, né? Se fosse verificar na situação dela, para dar uma causa de acidente,
Aí começamos a investigar a situação. No que a gente foi puxando a investigação, tava dançando bailão, tava dançando um monte de coisa. E aí fomos puxando a linha. E aí foi verificado que não tinha causa nenhuma Sim, correlacionado com o trauma. com o trauma que ela já estava, né? Não, Uhum. não tinha relação uma coisa com a outra. Sim. Porque quando ela se machucou, ela machucou o tornozelo do outro lugar, não foi da perna Onde ela reclamava onde ela reclamava. E aí foi indo ali e acabou. Eu lembro o dia que ela chegou para ir se ia dar o veredito, se ia fazer cirurgia ou não no joelho Uhum. dela, né? Ela chegou de muleta, andando. Aí eu perguntei pro meu chefe, falei, e aí, quem que vai dar a notícia? Uhum. Não, pode deixar que eu mesmo dou. Ele foi lá, conversou com ela, aí ela saiu andando, Andou. colocou a muleta debaixo do braço e saiu andando. Acontece também, né? Como diz, é raro acontecer, mas acontece com frequência, né? Acontece milagre. Então, e é importante toda essa linha do tempo, essa investigação, né? Uhum, Que justamente é essa a função do perito. Né? Então, assim, porque quando a gente fala, o pessoal tem um pouco de confusão entre perícia médica e medicina do trabalho. sim, Né? Apesar de algumas semelhanças, elas têm funções completamente diferentes. Né? Então, como a gente falou, o médico do trabalho, ele está lá, ele é contratado, ele tem uma empresa normalmente, né? Ou ele é médico contratado daquele grupo específico, e ele faz ele dá ao funcionário se ele está apto ou inapto. Ele faz o admissional e faz o demissional. Né? Só como eu falei, é um checklist. Né? Então você trabalha bastante com medicina do trabalho, você sabe como é. É um checklist, ele vai fazer a entrevistinha ali, vai ver, ó, tá enxergando bem, não tá, a pressão tá boa, não tá, tá com alguma doença, não tenho. Então beleza, ok. Aí depois que ele fez o demissional ou fez o admissional, aí aparece que o paciente tá lá, tá com dor na coluna, tá com dor não sei onde, aí aparece exame que não tinha nada. Então, assim, que não tinha passado pelo médico do trabalho. Né? E aí é lógico que você fica vendido, né, na e história. hoje, Né? muitas coisas, a gente estava até com o auditor do Ministério do Trabalho aqui, a gente conversando sobre essa parte, né? Onde ele fala a importância de você gastar bem quando você admite o funcionário. Exato. E geralmente no PCMSO, para não onerar muito, não se coloca os exames necessários. Isso. Não se coloca exame a mais. Então Aham, passa batido muitas coisas. claro. Né? Então se você colocar um valor lá em cima, o empreendedor ele vai reclamar. Mas, porém, está evitando um passivo trabalhista lá na frente muito grande. Exato. Só que, geralmente, o que que faz? Se coloca só os exames necessários, para não onerar muito. Isso. Onde a gente tem alguns tipos de programa também, onde facilita, que é a questão do laudo ergonômico, Isso. né? Que facilita. E às vezes você vai falar, ó, preciso dessa documentação, dessa. Aí o empresário, ele fica, ó, mais documento? Falei, cara, para você seguir a norma ali certinho, Exato. tem bastante situação Claro. para você fazer. E a mesma coisa quando acontece, está tendo muita questão de atestado. Eu indico um perito para você começar a avaliar essa situação. Para Exato. quê? Já tem que verificar se lá na frente não vai dar problema, Sim, né? exato. E aí a gente faz essa indicação, sempre passa essa situação. Cara, procura um perito antes que seja tarde, porque às vezes a gente consegue evitar antes qualquer Sim. tipo de situação, né? Muito. Se é uma parte da empresa que a empresa é correlacionada, o que ela vai fazer? Ela vai tratar, né? Sim, isso, exato. Ela vai fornecer todo o suporte para o funcionário para ele fazer o acompanhamento, seja fisioterapia, seja o tratamento médico, o tratamento clínico, até o cirúrgico mesmo em si, né? Então, se tem realmente um nexo causal ali da função do paciente. E com relação aos exames, é interessante porque até em concurso público, você observa que na perícia, por cargo, existem exames que você precisa fazer. Por exemplo, o professor tem um tipo de exame para fazer, o médico, quando é concursado, ele tem um outro tipo de exame para fazer. Então, existem diferentes de acordo com a, com a rotina de trabalho. E dentro da empresa também isso pode acontecer. Né? Olha, o funcionário vai trabalhar com carga e descarga de caminhão. Não, beleza, vamos ver o que ele tem de doença prévia, fazer uma boa análise, uma boa documentação, raio-x de coluna, ver se ainda tem desgaste, que é correlação com a idade ou que não é, porque tem muito isso. Né? E, sobretudo, os funcionários que trabalham com cargas mais pesadas, né? Tudo isso complica. E com relação à ergonomia, que você falou, isso é
primordial dentro da empresa. E não precisa ser empresa grande para você fazer ergonomia. Né? E o médico do trabalho, ou até mesmo um outro médico qualquer, um perito médico, eu já fiz bastante ergonomia para empresas. Aí você consegue fazer em empresas pequenas, né, ergonomia, e você diminui muito, isso é comprovado, você diminui de 70% a 80% o afastamento dos funcionários. Com ergonomia, pausa no trabalho, o manejo certo do EPI. Então, tudo isso pode ser orientado. E isso também, apesar do nome não estar ligado diretamente à perícia médica, né? Mas o médico que faz isso aí, tanto o médico do trabalho quanto o perito, ele pode fazer essas avaliações, né, do local de trabalho deles. Claro que ele tem a noção do que ele está fazendo, né? Sim. Ele pode fazer sim, existem normas técnicas para isso, né? Existem normas regulamentadoras que você tem lá por número de funcionário, pelo tipo de trabalho, as pausas, o que é necessário, qual é o mínimo de EPI que tem que ter, a forma de uso. Então, tudo isso pode ser atestado. Né? Então, o médico do trabalho ou o perito, ele pode fazer sim também essa parte. E a gente vê a importância de você laudar tudo isso daí, né? Sem dúvida nenhuma. E aí onde entra o aplicativo que você falou, né? O SST. E aí, cara, é fantástico. Me fala um pouquinho mais de perícia judicial, Fred. A parte administrativa. Geralmente, essa perícia judicial, quando o cara se machuca, tem a ver com o INSS? Não tem a ver? Tem. Assim, normalmente quando se dá o afastamento por mais de 14 dias, a empresa encaminha o funcionário para o INSS. Então, a partir dali, o governo vai passar a recolher, vai pagar, né? Porque a empresa já recolhe, né? Ele vai pagar o afastamento dele. E vai marcar uma perícia para ele. Ele vai fazer uma perícia. Então, tem lá o auxílio-doença, tem o período de afastamento. Então, ele vai marcar uma perícia e ele vai passar, sobretudo, se uns acidentes mais graves ou alguma coisa que o funcionário vai ficar afastado por muito tempo, né? Então ele pode conceder ou não, baseado na documentação enviada, né? E a relação de causa, e aí vai ser marcada uma perícia. Fez a perícia, beleza, às vezes o que acontece? O médico do perito do INSS fala, não, olha, ok, já está apto a trabalhar. Então pode voltar. Então cortou o benefício. Aí o funcionário às vezes está com dor, ou às vezes ele não se sente confortável em voltar ao trabalho por vários motivos, e ele acaba procurando um médico particular. Aí ele vai, conta a queixa, apresenta os exames e tal, e o médico dá mais um afastamento para ele, lá de 30, 60 dias, não importa. Então aí, normalmente ele entrega para a empresa e volta aquela rotina, né, novamente. E por vezes, às vezes, quando corta esse benefício dele, às vezes entra assim, aí via judicial. Né? Aí ele pode até requerer isso via judicial, o afastamento dele, ou a incapacidade, ou a invalidez, né? Comprovada ali documentalmente, ele pode requerer, inclusive a aposentadoria, né? Parcial ou completa, dependendo do que vai ter. E essa avaliação, ela também pode ser feita pelo perito, né? Pelo perito médico. Então, chegou lá, olha, eu não estou apto a voltar. Não consigo. Acontece muito, né? Tipo assim, dá o INSS cortar, mas você vê que o cara não tem possibilidade nenhuma de voltar, né? Então, o certo seria ele procurar a questão de uma perícia médica. Exato. Onde vai constatar aquela situação e entrar judicial. Seria o ideal. Exatamente, sim. Ele pode sim procurar um especialista ou procurar o perito, o médico, né? E o perito vai fazer um laudo, inclusive dar o afastamento para ele também, como um médico normal. Daria um afastamento, médico, tal, tudo, e ele pode, inclusive, acionar via judicial para passar para uma nova perícia, né? Uma nova perícia no INSS. Né? Então, assim, lembrando que esses atestados com o mesmo CID, eles são acumulativos, né? Sim. Eles são acumulativos. Só de eu estou com afastar para conjuntivite, amanhã para uma faringite. Beleza, aí não é acumulativo. Agora, estou com dor nas costas, estou com dor na lombar, tô com dor... Então, esses sim são acumulativos, né? E aí a gente pega a situação ali, igual ele sai. Aí a empresa não sabe o que fazer. Né? O ideal, igual agora, sabendo também, é a questão da empresa mandar direto para um perito. Sim. Né? Tá tendo uma situação dessa, o funcionário entra, ele não pode voltar, o que eu faço? Então, Exato. O ideal ali mandar para a perícia ali, não o do INSS, mas mandar para um perito particular. Isso. E obter a situação que necessita ali. Exato. Que facilita muito mais a situação. Porque qual que é o grande problema que a gente tem? Que o colaborador ele fica um tempo sem receber. Sim. Né? Exato. E às vezes com a situação dessa, ele não vai ser cortado esse período dele.
até ele estar bom para trabalhar. Exato. Ou ele pode ser até readaptado. Né? Nas empresas maiores a gente trabalha muito com readaptação. Né? E eu até nas menores, às vezes ele era dos serviços gerais e agora passou a ser copeira. Por exemplo, aconteceu isso com uma empresa pequena, que eu fiz uma perícia, uma empresa de Naviraí até. Eles me contrataram para fazer a avaliação e eu falei, olha, ok, vocês vão demitir o funcionário? Não, a gente não quer demitir, é muito boa. Inclusive, eu falei, beleza, ok, só que ela não pode fazer mais a atividade que ela desempenhava. Então, o que a sugestão no laudo sai a sugestão de você fazer a readaptação desse funcionário. Né? Então, você pode ou manter na mesma função com cargas diferentes, redução de carga horária, redução de peso, pausas maiores, esticadas. Você pode fazer, como eu falei, exemplar serviços gerais, e aí foi para a copeira. Né? Então, uma carga muito menor de trabalho, muito menor de esforço, manteve a funcionário. Né? Então, funcionário que às vezes eram... já teve caso de funcionário que foi promovido, inclusive. Ele se machucou, teve um acidente de trabalho, mas não queria sair da empresa e nem a empresa queria demitir. Né? Então, nós fizemos um laudo para readaptação, né? E a gente fez isso aí e ele falou assim, não, olha, é muito bom, ele vai ser promovido a chefe da oficina. Ou seja, ele não vai fazer mais força, não vai ter mais o trabalho pesado, né? E ele vai coordenar os demais mecânicos que trabalhavam ali. Pronto. Você vê o nível intelectual do cara, às vezes essa promoção tivesse feito antes. Teria evitado, né? Exatamente. Coisa, né? Show de bola. E isso também a gente faz. E é importante ressaltar que a perícia ela não é exclusivamente quando machuca. Né? Também os atestados psiquiátricos, a parte emocional do funcionário, né, do colaborador ali, é extremamente importante essa avaliação. Essa parte hoje entra a parte da perícia, um pouquinho do psicossocial ou não? Sim, entra. Tem como você falar um pouquinho para nós sobre isso? Tem sim. O que a gente faz? Normalmente uma avaliação no contexto geral. Existe inclusive, hoje, já bem antigo, mas já muito na moda hoje, o burnout. Né? O funcionário com excesso de trabalho, né, e acaba tendo aí algum transtorno psiquiátrico ou desenvolver uma fobia pelo local de trabalho. E às vezes dentro de uma própria empresa, ela tem múltiplos setores, né? Às vezes é só mudança de setor. Né? E dentro da entrevista que a gente faz com a perícia, a gente consegue identificar isso também. Né? Ver a questão, porque às vezes não é só a empresa. Né? A gente está falando que a empresa é o colaborador, mas existe o por trás do colaborador. Existe todo um contexto socioeconômico familiar, existe tudo que tem que ser investigado. Né? Então não é simplesmente ali o papel, o exame ou às vezes uma entrevista. Eu já fiz perícia que foram 5 entrevistas com o paciente, sabe, com o colaborador, para poder emitir um laudo com segurança, porque tem isso também. Né? Então, e essa parte era justamente uma perícia de um paciente, de um colaborador que estava afastado por um transtorno psiquiátrico, né? um problema psicológico, e que, na verdade, a raiz do problema não era a empresa. Entendeu? E que ele estava acompanhando com o psiquiatra já tinha isso muito claro, identificado, que o problema não era a empresa, não era a empresa, mas sim o ponto de trabalho. Né? Então, o que a gente sugeriu? Uma mudança. E nessas entrevistas, a gente foi levantando contextos de onde ele já tinha passado, o que ele gostava de fazer, qual era a estrutura, e ele mesmo falava, eu me sinto mal em ir para aquele local de trabalho, mas eu não quero me desvincular da empresa, eu não quero afastar, eu quero produzir para a empresa. E a empresa também falou, não, olha, se ele produzir, ótimo. Eu falei, então, realoca, né? Destina esse funcionário para outro local. Então você faz um laudo, você faz as sugestões, então o perito também vai para esse lado também, né? Então assim, o campo de perícia médica é imenso, é gigantesco. Bastante campo, né? Muito campo. Basta você saber alocar ali onde fazer. E é de extrema importância para as empresas. Né? É que muitos têm medo ali. Vai vir um perito. Dá um... Exatamente. Exatamente. Ministério do Trabalho, igual qualquer fiscalização, né? E a rotina, quando você... vamos lembrar, o perito médico, ele é um médico. Né? Então, assim, ele está apto a fazer toda essa investigação. Né? Deveria ser feito assim como você atender um paciente. Você atende o paciente, você não olha só o joelho dele machucado, você tem que olhar o contexto como um todo, né? Fazer o que a gente chama de anamnese psicossocial, né? Então a história relacionada com a doença, então tem tudo aquilo ali para a gente saber, história pregressa, então tem isso tudo também vai para o lado da perícia médica, também acaba indo para o laudo.
Mas imagina se todos os colaboradores passassem antes por uma perícia antes de entrar. Seria fantástico. Seria fantástico, Seria né? fantástico. Seria mais uma situação Exatamente. que você consegue evidenciar as coisas que tem no passado, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive até sugerir, como eu falei, o médico do trabalho, ele às vezes pelo volume, né, de uma empresa, pega uma empresa grande, ele contrata, ele avalia 20, 30 funcionários de uma vez só, né? Uhum. Então, de repente, uma perícia médica, né, complementar ao admissional, por exemplo, ou demissional, seria de extrema importância. Né? Já seria vamos fazer assim, uma casadinha entre o médico do trabalho e o perito médico. Né? Facilita muito Bastante. você trazer diagnóstico ou antes ou Sim, até para aquela função, né? se vale a pena colocar naquela função. Exatamente. Vale. Porque às vezes o perito fala, você tem problema de coluna? Não. Você tem um quê? Não. Você tem isso? Não. Aí depois que ele começa a trabalhar, aí começa a aparecer dor nas costas, aí começa a aparecer, aí vai para ressonância, vai atestado e vai tudo mais para frente. Quando Né? puxa não tem jeito. Não, né? aí virou um novelo de lã. Né? O Fred, eu gostaria aqui capacitação da parte de profissional, tem alguma coisa na parte de segurança do trabalho que eles poderiam se capacitar na parte de perícia para verificar melhor? Tem alguns olhos, tem alguma coisa que você indicaria, algum livro, alguma coisa assim? Então, nós temos vários. É que assim, na medicina do trabalho, você tem várias literaturas, né? Que traz ali para você fazer toda essa estrutura, né? Na perícia médica, você tem os dois olhares. Você tem uns laudos, né? Por exemplo, eu tenho laudos, já uma estrutura de laudo já montada, né? Então, normalmente, cada perito tem a sua estrutura de laudo. E o que você segue são literaturas relacionadas com aquela perícia. Então, por exemplo, o paciente machucou, o colaborador machucou o joelho. Beleza. Aí você ensina aquilo. Então, o que você vai usar? Vou usar o livro de anatomia humana, por exemplo, o Sobota, que é um livro super conhecido, né? Vou usar um livro de ortopedia, vou usar um livro relacionado ao procedimento cirúrgico. Então, você tem N literaturas. E hoje, com plataforma digital, você tem N trabalhos aí que você acaba usando, né? Que já são... Que pode facilitar muito. Hoje eu tenho o UpToDate aí, que é uma plataforma mundial reconhecidíssima aí, que a gente assina até para nos basear em laudo ali, você pega, tem... a American Heart Association para alguns casos específicos, né? Inclusive mudança, dominância, e lembrando que o perito não trabalha sozinho. Eu, por exemplo, tenho uma equipe que aí trabalha junto comigo, tem enfermeiros, tem um advogado que trabalha comigo, um advogado que trabalha comigo. Então a gente faz toda uma revisão de todo o processo, né, inteiro ali para você poder relacionar. E dentro dessa tem várias literaturas, né? Às vezes a enfermeira chega lá essa minha assistente já chega lá com uma literatura nova. Então ela também participa dessa investigação, ela também participa desse olhar, né? Sobretudo a parte de ergonomia também. Então é todo um combo, né? Então cada perícia dessa demanda uma literatura diferente. É claro que nós temos as bases das perícias médicas, tem vários livros aí, mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não existe receita de bolo para perícia médica. Legal. Fred, antes da gente chegar no encerramento, eu queria que você deixasse umas 3 dicas aí para as empresas, claro, para os colaboradores também. Pode olhar naquela câmera ali, a número 1 ali. Perfeito. E dar umas dicas para eles. Bom, vamos lá. Primeiro, investir sempre na segurança do trabalho. Né? Isso é essencial, né, para você poder garantir que o seu colaborador renda e produza tudo aquilo que você quer naquele momento. Então, investir em segurança de trabalho, em empresas sérias, e aqui eu vou fazer um marketing para a EcoSeg, né, que além de tudo já entrou no século XXI muito bem aí com o aplicativo. E essa transformação digital é uma segurança também. Né? Então, investir em segurança do trabalho, investir no papel zero é essencial. Tá? Segunda dica, a parte da ergonomia. Né? Então, a ergonomia ela é essencial para o usuário, tá? Para o colaborador. Então, você trabalhar com conforto, trabalhar com posições, com adequações para cada funcionário, por exemplo, até a altura da tela do notebook, até a altura da tela do computador, isso influencia muito na vida útil do funcionário e reduz, como eu falei anteriormente, a emissão de atestado médico, né, o afastamento por doenças. E terceira dica, sempre contratar um perito médico. Né, isso é essencial até para proteção, para uma avaliação.
né, tudo, e fazer revisão documental, inclusive da empresa, pode ser feita também pelo perito, e fazer toda uma organização, né, dessa documentação e uma organização também da estrutura do local de trabalho e recomendar eventuais aí problemas que possam ter no futuro, como realocação do funcionário, mudança de setor, né, tudo isso pode ser feito também ali. Show de bola, Fred. Isso é fantástico. A gente vê ali a importância do dia a dia da perícia, né? Sim. E ser um parceiro nosso que a gente tem aqui de longas datas. E a importância, né? Igual, às vezes a empresa, mas Helder, por que eu vou contratar um perito? Ah, cara, vale muito a pena cada dinheiro que você está pagando. Exato. E eu já vi da parte sua a empresa elogiar várias vezes o teu serviço, né? Que é um serviço bem diferenciado. Fred, eu queria agradecer, muito obrigado por você ter vindo aqui falar um pouquinho sobre perícia. Terá outros podcasts aí Opa, pra gente falar de outras situações também. Da minha parte, queria agradecer muito em nome da Ecoseg. Deixar você para falar das considerações finais. Ah, beleza. Eu que agradeço, né, pelo espaço. Como eu falei, a perícia médica é um campo relativamente novo, né, e um campo promissor dentro da medicina, né. O pessoal acha que a medicina está só na parte curativa, só na parte de tratamento, né. Não, mas na parte preventiva também. Né? Então, e é justamente uma das ramificações, né? Então, essa questão, não, a empresa não procurar a gente só no momento que já aconteceu, né? Então, procurar também a avaliação pericial antes é importante. Né? É importante que a avaliação pericial ela não é só do colaborador, ela pode ser uma avaliação local, né, do trabalho, como eu falei anteriormente. Então, a perícias médicas também vai bastante por esse campo, né? Então, a gente fica muito feliz quando alguém procura a gente para explanar um pouquinho sobre o que é a perícia, né? Como eu falei, é um campo muito amplo, dá para você fazer inúmeras coisas, né, dentro da perícia, assim como a medicina como um todo, né? Você pode trabalhar com muitos aí. Dentro da perícia médica, procurar um perito sempre que tenha, assim, que fez a sua pós-graduação numa universidade séria, né, que tem um mínimo de horas, as formas, tal, e fazer sempre a avaliação do local é importante também, assim, bem como já depois do ocorrido, né, aí como falou, chorar o leite derramado é mais complicado um pouco, né, mas também o perito médico atua aí com bastante incisão nessa parte. Né. Show de bola. Pessoal, queria agradecer mais uma vez. Obrigado por ter continuado com a gente aqui no podcast. Vai ficar na legenda aí nossa rede social do Fred, tá? Muito obrigado, até a próxima.